E aqui estamos nós, mais um dia, bom dia. Vamos lá, mais um dia de operação. Agora 9h27, Nasdaq dando seus primeiros trabalhos. Vamos lá. No gráfico de H1 a gente já vê que aqui está a mínima de Londres. Vamos precificar ali na região do 970. Tá ali, 968, a mínima, que é a mínima do dia, então é a mínima de Londres. Possivelmente Londres fez a captura da mínima da Ásia e também da máxima da Ásia, que estaria aqui. Então Londres capturou fundo e capturou topo. O que nos resta agora? O topo de Londres, que praticamente já foi autocapturado já na abertura do mercado às 7h30. 7h30, está aqui. Foi essa a primeira run aqui em busca de liquidez, que ele capturou tanto a máxima de Londres quanto a máxima do dia anterior, que é essa linha verde. Deixa eu só abrir para todo mundo poder ver. Linha verde, máxima do dia anterior. Linha roxa, fechamento do dia anterior. Linha azul, abertura do dia anterior. E linha vermelha, a mínima do dia anterior. Show? Então, nesses daqui que estão selecionados, nós temos tudo isso. Está lá a mínima do dia anterior, a abertura do dia anterior, o fechamento do dia anterior e a máxima do dia anterior. Open, low, high, close. É o que a gente vê normalmente do Silver Bullet do nosso querido ST. Deixa eu desenhar para ficar mais claro. Para quem não conhece ainda. É quando o preço faz esse movimento aqui, ó. Ele abriu, manipulou, subiu, fez a máxima, desceu, fechou. É isso aqui, chamado de Open, High, Low, Close, ou o oposto. Open, Low, High, Close, que é o que ele fez. Open, Low, High, Close. Show. Vamos ver o que mais temos por aqui. Abertura agora, 9h30. Mercado fazendo manipulação da máxima. Tanto no H1 quanto já manipulou tudo. Nós temos a máxima histórica, mais ou menos na região aqui do 80, se eu não me engano. Aqui, eu deixei anotado, na região do 70. Tá, a máxima histórica. Então o preço quase foi lá. Agora aqui não tem muito o que fazer senão aguardar e ver se ele vai formar algum padrão de rejeição para uma possível reversão, ou se ele vai formar um padrão de continuação. Lembrando que o padrão de continuação é um pouco mais complicado de conseguir pegá-lo, mas é possível caso a gente consiga precificar ele dentro dos 50%. Aqui eu estou olhando em 1 minuto, que foi o movimento dessa última pernada aqui. E antes dela nós tivemos esse outro movimento, pegando essa mínima até essa máxima. Olha lá, ele novamente ficou dentro da região dos 50%, que ele vai ter uma zona de desconto para buscar preços para continuar com as altas. E o que ele está fazendo agora? Ele possivelmente está buscando desconto novamente. Deu alguma coisa para venda? Não. Pode dar alguma coisa para compra? Pode. Eu vou comprar? Não. Vou continuar aguardando e esperar o melhor momento para conseguir fazer alguma operação decente. Aqui a gente vê que ele deixou um volume em balance. Ele já veio, fechou esse volume em balance. Ele voltou novamente nesse bloco aqui, ó, que tinha deixado como consolidação original do fundo anterior. Tá ali, ó, no time de 2 minutos, fica um pouco mais claro. Tocou no bloco. Tinha também esse pequeno Fair Value Gap, tocou no Fair Value Gap. E vamos ver o que o preço vai fazer agora. Hoje eu vou operar com um micro, que eu tive praticamente 3 dias seguidos de stop, sendo que um deles foi um stop bem curto, o outro foi um stop cheio, stop do dia de $250.
e o outro foi um meio stop, que foi de $100, mais ou menos. Uma conta foi 75 e outra foi 80, se eu não me engano. Eu arredondei para 100. E agora vamos aguardar. O que eu buscaria? Devido à tendência macro, obviamente, eu buscaria preços mais altos. Só que ele deixou esse espaço gigantesco aqui, ó, com liquidez no time de H1, liquidez no 950, liquidez na região do 900, e essa porrada de liquidez aqui que foi praticamente da manipulação do CPI de ontem às 8 horas, às 8h30, que ele consumiu toda a liquidez anterior, inclusive a mínima do dia e o fechamento do dia anterior. Enfim, vamos agora só aguardar e ver o que o preço vai querer fazer. No time de H1 eu ficaria muito contente se o preço ele pegasse e fechasse dentro desse candle, mostrando que os vendedores estão no comando. Não que eu acredite nisso, mas mostrando que os vendedores estão no comando e ele está querendo trabalhar para baixo. Vendo que aqui ele já estaria me dando já o meu modelo de venda. Eu estou meio receoso para a venda, como eu já falei, porque eu acredito que ele vai buscar preços mais altos. Mas aqui, ó, temos um CSD, temos um volume imbalance que o preço já veio e já mitigou ele, e temos mais ou menos os 50% do candle aqui, 50%. Seria um bom ponto para pensar em um stop acima dele, não na máxima, porque senão a gente já está trabalhando com 63 e mais ou menos a região do 45. Um stop aí de 20 pontos, bem dizer. E aí está o preço trabalhando. Aqui a vela do H1, não posso esquecer disso. Temos ainda 25, 26, 25 minutos e meio para fechar esse candle aqui inteiro. A minha intenção seria o quê? Que ele fosse buscar a mínima do dia anterior, que está lá na região do 968. Então, para mim ia ser muito bom, porque ele ia capturar a mínima de Londres e a mínima da mínima de Londres, que temos várias mínimas aqui, mínima, 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 e então o final do movimento. Mas como eu fui um pouco violinado esses últimos dias, eu estou um pouco mais ligeiro quanto a isso. Não que eu não vá ser violinado, porque se cantar o operacional e eu entrar nele, eu não vou me importar se eu vou ser violinado ou não. Mas o que eu gostaria muito de ver é ele consumir esse fundo, voltar para retestar os 50% da pernada. Por quê? Porque esse fundo, teoricamente, seria o fundo forte. O que nós temos aqui? Olhando dentro de 1 minuto. Aqui tinha liquidez que foi consumida justamente por essa pernada aqui, que deu um movimento explosivo de rompimento de topo. Então, teoricamente, esse fundo seria um fundo protegido no SMC. Então, o que eu preciso ver? Preciso ver ele varrer esse fundo e se consolidar aqui embaixo ou voltar para retestar os 50% dessa pernada. E aí sim eu vou estar crente que ele vai querer buscar preços mais baixos. E estamos aí. Varreu o primeiro nível de liquidez. Posso pensar em uma antecipação, caso eu queira, ou não. Aqui acho que estaríamos dentro dos 90% da pernada praticamente. Ainda assim é um nível de risco. Opa, agora ele consumiu. Agora ele consumiu de uma vez. Bem bacana, gostei desse movimento. Agora vamos ver se ele volta para nos dar a manipulação necessária, ou se ele vai apresentar algum tipo de rejeição. Tá aqui, ó, consumiu, liquidez, liquidez. Vamos ver agora o que mais resta para ele poder consumir, sendo que aqui nós temos ainda a liquidez da mínima de Londres, mínima de Londres, mínima de Londres. E ele consumiu apenas as liquidezes iniciais. Agora vamos ver o que ele vai fazer, o que o preço pretende fazer nesse movimentinho dele. Aqui nós temos esse breaker gigantesco que ele deixou. Esse candle aqui já tocou dentro dele. E nós temos um volume balance que já foi tocado aqui na região do 0,47.
O que mais nós temos? Nós não temos mais nada, só se formos considerar esse volume imbalance juntamente com esse ponto aqui de Fair Value Gap, que teremos uma área um pouco extensa, mas teríamos ainda assim uma área de operação, que é daqui, desse fundo até esse nível aqui. Eu venderia? Nesse momento não, vou aguardar um pouquinho mais. Vamos ver o que olha lá, é aquele dali que eu queria ver, o candle fechar abaixo. Só que ele está indo muito explosivo, com muita explosão. Ele pode estar com muita vontade de buscar cada vez mais níveis inferiores, ou seja, liquidez, ou apenas uma pequena manipulação. Chegou no fechamento de ontem. Essa daqui é a abertura. O amarelinho. Aqui, ó. Abertura do corrente dia, no caso é meia-noite. Esse daqui é o nível de meia-noite, porque a abertura foi esse candle aqui de explosão, bem nesse nível do 0,40. Tá lá, consumiu mais um ponto de liquidez, 10,6 da manhã, e o próximo é o 10,5, e depois a mínima do dia. E o candle não respirou, não voltou para respirar em nenhum momento, com exceção desse ponto aqui, que ele voltou e entrou dentro do breaker, só, na região do 0,30. Fora isso, ele não voltou nenhum segundo. E ainda aguardando. Vamos ver o que nós temos na 2 horas. Nós temos nada mais do que apenas uma varredura. E agora a varredura do candle anterior, de 2 horas. Aqui está a zona de liquidez grande, que é o fundo de Londres. E então, a mínima do dia anterior, a região do 837. Vendo o candle de 4 horas. Temos apenas um grande emaranhado de consolidação. Vendo 1, 2, 3, 4, tudo consolidado. E agora o quinto, que no candle de 4 horas ele ainda não fechou. Se não me engano ele fecha agora às 10, para abrir o próximo. E ele ainda está dentro da consolidação, do range de consolidação, se formos considerar essa máxima e essa mínima. Está consolidado, está dentro de um quadrado. E o que nós temos aqui abaixo? Temos esse pequeno Fair Value Gap aqui, que ele ficou em aberto, ali mais ou menos na região do 947, e temos esse Fair Value Gap que foi mitigado nessa madrugada, no 996 até o bola-bola praticamente. Um Fair Value Gap de 4 horas bem curtinho. Parece que não tivemos força para continuar caindo. No 2 minutos dá para ver claramente o pavio mostrando rejeição. Aqui ele voltou dentro de um pequeno Fair Value Gap juntamente com volume imbalance. Vamos ver se a partir daqui a gente vai ter alguma assinatura para continuidade, não para reversão. Porque se eu for considerar essa pernada como um todo, que é a pernada do dia, que é a mínima do dia até a máxima do dia, ele está dentro da região dos 50%. Então, daqui para baixo é pensamento de compra para a continuidade do movimento. E após ele pegar e perder tudo, confirmar e continuar caindo, aí é venda. Mas até o momento ele está em tendência de alta. Por mais que no low time frame ele já validou a inversão para venda. Eu venderia? Ainda não. Pra falar bem a verdade, eu estou mais tendencioso para compra do que para venda. Mas ainda estou no aguardo.
Tá aqui mais uma assinatura interessante. Ele consumiu o fundo das últimas 3 velas, que é uma coisa bem bacana, que é tudo liquidez no low time frame, que é o que a gente já viu ali já, olhando os gráficos tanto de 15 minutos, 1, 2, 3, olhando tanto os gráficos de 15 minutos quanto o gráfico de 2 minutos e 1 minuto. Então aqui eu estaria um pouco mais tendencioso para compra. Agora o que eu aguardaria? Ele já fechou acima. Agora um possível reteste aqui dentro, eu já estaria pensando em alguma compra, mirando a máxima histórica, com stop curto de 35 pontos, que é exatamente o que ele está fazendo agora. Vamos ver se ele desce um pouquinho mais. Vamos executar uma comprinha aqui. Máxima histórica, região dos 70. Ele pode chegar aqui e rejeitar, ou ele pode chegar e dar um boom muito forte. Então, a única coisa que eu posso fazer é aguardar. Com 7 pontos, o meu ATM ele vai ser ativo, ele já vai levar para o break-even, eu vou devolver ele aqui no zero. Por quê? Porque eu quero aguardar, ver o que ele vai fazer, se ele vai dar uma continuidade, se ele vai tratar esse volume em balance aqui como um ponto de reversão, ou o que ele vai querer fazer. Vamos só esperar. Que esse daqui está dentro de 2 minutos. Deixa eu redesenhar aqui. Que está aqui. Ele pode estar tratando esse daqui como um inversion, Fair Value Gap. Vamos ver quando isso acontece. Vamos devolver lá para o mínimo, por mais que já esteja me pagando 10 pontos. Inversion, Fair Value Gap. E aqui nós teríamos, de certa forma, teríamos outro bem aqui. Mas vamos ver como que o preço vai querer se comportar. Se ele chegar a 15, 20 pontos, aí eu vou garantir o meu break-even, que vai ser mais ou menos nessa região aqui do 0,47, que é a região onde eu falei que possivelmente eu pensaria em uma venda. Agora vamos ver o que o preço vai começar a sinalizar. Começou deixando aqui o primeiro Fair Value Gap em aberto. Vamos já desenhá-lo. Está aqui dentro dessa região. Depois que esse candle fechar, coisas de 40 segundos, ele vai estar fechando. Se essa região continuar aberta, eu posso aguardar um reteste aqui dentro, inclusive dentro desse Inversal Fair Value Gap, e aí, se eu quiser, eu posso pegar e pensar em aumentar um pouquinho a mão, no caso, dar uma piramidada. Só que vamos ver o que o preço vai querer trabalhar. O preço pode inverter, voltar tudo e me varrer como liquidez para manipulação, ou ele pode dar continuidade nesse movimento de buscas de altas mais altas e deixar esse Fair Value Gap em aberto como um Breakaway Gap. Estou gostando do que ele deixou aqui, que ele deixou um fundo bem fundo. Só que para esse candle fechar ainda temos 14 minutos. Vamos ver como que está o S. O S a mesma coisa. Ele não foi nem perto do fundo de Londres. Ele está fechando ainda dentro do candle de 1 hora. Só que ele tem 2 barreiras para ele poder ultrapassar. Já o IM ele está levemente travado desde o movimento de ontem que ele fez. Ele está consolidado nessa região do 0,60 com 0,07, mas ele está trabalhando uma leve queda. E vamos conseguir com o nosso Nasdaq. Deixou em aberto, claramente. O que eu gostaria de ver? Gostaria de ver ele vir tocar aqui e dar continuidade, rejeitando o Inversal Fair Value Gap anterior, ou ele continuar subindo sem medo de ser feliz e nem olhar para trás. Ah, mas vai subir só com lote, eu não posso fazer nada. Infelizmente eu tive 3 dias aí de loss, então tem que reduzir a mão, tem que reduzir a alavancagem para não estourar a conta totalmente. Eu quero que ele feche acima desses pavis, porque esses pavis indicam uma forte posição contrária.
Olha lá, ele voltou, tocou, mas não entrou no Fair Valley Gap. Vamos ver o que ele vai fazer. Uma assinatura bem interessante isso. Estou confiante nessa posição? Sim. Por quê? Porque o preço ele está em alta. Então eu quero que ele continue em alta, porque a tendência dele está de alta. Ah, mas aqui ele pode reverter? Pode, o preço pode fazer o que ele bem entender. Porque aqui ó, ele também está dentro desse pequeno breaker, ou desse pequeno bloco. Lá, está querendo descer. Vamos ver até onde ele vai descer. Vou dar a entrada primeiro aqui, caso ele feche. Não invadiu. Invadiu. Não deu tempo de eu apertar. Mais uma vez. Comprei mais um. Dei uma ampliação de lote nas duas mãos. Agora meu stop está em $70. Não posso esquecer disso, que eu estou com duas posições. Vou colocar uma pequena saída aqui. Região do 48,50. Que é uma ordem oco. Ele voltou, tocou no Inversion Fair Value Gap. Agora é isso que eu gosto de ver. É isso que eu quero ver ele fazendo. Ele fechando acima desse ponto. Deixa eu movimentar novamente aqui. Que é o ATM sendo ativo antes que o preço volte. Agora eu quero que ele feche acima desse nível. Porque aí ele vai mostrar o quê? Que ele só foi lá buscar liquidez. Só isso, só foi buscar mais uma manipulação para continuar na distribuição. Se ele fechar acima desse nível aqui, é o melhor dos mundos, onde eu vou colocar no break-even e vou aguardar o preço continuar buscando altas mais altas. Quem sabe eu até movimente essa venda aqui de parcial para a máxima, ou eu vou seguindo ela, vou cuidando dela. O preço não fechou acima mais uma vez. Vamos aguardar mais um reteste no inverso do Fair Value Gap. Retestou muito bem retestado, até deu uma breve consumida ali. Não sei se isso aconteceu somente no micro ou se aconteceu também no mini, mas agora é 9,50, pode ser o início da contagem do macro, de 9,50 até 10,10. Vou colocar aqui 9,50, 10 hours. Dá uma subidinha até próximo dos 50% daquele pavio. Preço ainda trabalhando dentro desse bloco chato aqui. E agora é paciência e aguardar. Certas horas a gente só tem que aguardar e ver o que o preço vai querer fazer. Vai ficar muito feio. Não vou fazer nada com linha vertical. Deixa aqui mesmo. Deixa eu tentar fazer uma linha na mão aqui. 9,50. Beautiful. Até as 10,10. Não estou gostando dessa assinatura que ele está deixando. Estou começando a ficar levemente inclinado para zerar essa posição, porque ele não teve força para romper acima
Vendo aqui, ó, fechou tudo dentro do mesmo nível. Não estou gostando disso. Ele pode dar continuidade para a venda, mostrando que a inversão aqui ela foi válida. O que eu vou fazer? Ou eu aguardo, ou eu zero. Só tenho duas opções. Mas eu gostaria muito de ver ele fechar acima desse nível. Ele fechando acima e consumindo esse topo. Ele vai me mostrar o quê? Vai me mostrar que ele realmente está com força para alta e não para baixa. Ainda continua tratando como um inverso do 2 minutos. É do 2 minutos. Ele não fechou nenhuma vez nem dentro dele e nem abaixo dele. Só está retestando ele, então por isso que eu estou levemente confortável ainda com essa posição. Nós temos 6 minutos para o fechamento do candle de 1 hora. O candle de 1 hora fechando em qualquer um desses níveis acima do 006, que no caso é praticamente aonde está essa mínima aqui. Eu vou estar muito mais confiante nessa posição de compra do que na posição de venda. No entanto, se ele descer e buscar essa mínima que ele deixou como liquidezinha e obviamente me tirando no stop, vai estar mostrando que ele vai estar buscando níveis cada vez mais baixos. Tá ficando travado e vou aguardando. É isso que eu quero ver. Ele buscando cada vez mais alto. Ele fechando acima dessa máxima, eu consideraria um break-even. Ele fechando acima. Gostaria ainda mais se ele chegasse perto da região dos 50, que é onde eu poderia estar realizando uma pequena parcial e estar aguardando. Mas o que eu também estou tomando cuidado? Com a posição oposta. Porque nós temos essa margem aqui. Ele já entrou dentro dos 50%. Mas eu quero que ele feche acima disso. Ótimo. É esse o mundo que eu queria ver. Agora o que eu quero ver? Não quero ver ele voltar aqui abaixo para me tirar no zero. Gostaria muito que ele viesse para pegar minha parcial nessa região do 48,52 e não voltasse para testar totalmente esse Fair Value Gap, mantendo ele pelo menos 50% dele em aberto. É isso que eu amaria ver o preço realizando essa assinatura. Está ali ainda, aguardando. Onde ele acabou de tocar é a máxima de ontem, região do 48,5. Vou mover meu ponto para o 5,5. Ele pode dar um boom
que nem ele deixou esse pavio aqui gigante e esse daqui de baixo, só varrer, ou ele pode dar o boom total e explodir tudo. Vamos aguardar. Ele pode voltar também para fazer uma pequena validação desse bloco que ele deixou, desse Fairvalley Gap que ele deixou em aberto. Ele pode voltar aqui para revalidar aqui dentro. Os 50% do bloco está mais ou menos nessa região. Vamos ver o que o preço vai querer fazer. Já não penso mais em aumentar minha mão. Por mais que se eu aumentar ela aqui dentro desse Fairvalley Gap, o meu preço vai ficar mais ou menos nessa região, porque a parte mais pesada está embaixo, que são 2 contratos. Mas ainda assim eu gostaria de vê-lo buscar níveis mais altos. Começou a adentrar. Vamos só ver se eu estou realmente bem precificado. Exatamente onde eu deixei. Vamos aguardar. Em 2 minutos ficou um pouco mais evidente esse Fairvalley Gap, que vem até a região do 31,5. Ele acabou de entrar, dando praticamente um IOFED, que é um Institutional Order Flow Entry Drill. Agora ele volta novamente para alta. Não quis me expor ainda mais na posição, apenas 2 micro para mim já está bom hoje, porque eu quero voltar a reconstruir meu capital. Não estou gostando desse movimento que ele está fazendo. Novamente, quero ver um movimento explosivo, não um movimento letárgico. (9:59, 10 horas). Bom, não sei o que aconteceu, que ainda está marcando posicionado, mas eu estou fechando todas as minhas posições. De alguma forma ele ficou posicionado, ainda não sei como. Eu esperava esse movimento, mas eu não esperaria que de certa forma ele me violinaria. Não sei o que ele fez, mas eu saí levemente negativo mais uma vez, $20. Com certeza foi alguma slippage que me deu, e foi isso que aconteceu nesse movimento do candle das 10, que eu acredito que foi algum tipo de notícia que saiu. E agora, só aguardar e ver o que o preço vai fazer novamente. Deixa eu ver se tem alguma notícia. Bom, agora às 10 tinha o sentimento do consumidor dos Estados Unidos. Foi o que deu essa pequena movimentada desse pavio gigante aqui.
Sandman. Preliminar Loan Consumer Sandman. Foi isso que aconteceu nesse candle das 10. Deixa eu colocar aqui 10 horas para não esquecer novamente. 10 AM. Então o preço ele fez a alta. Agora ele estaria me tirando a minha primeira parcial. Foi um trade válido. Eu considero isso aqui muito válido, principalmente para minha assinatura, que já vai ficar salvo nesse meu diário de trade. E agora o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver ele consumir ainda mais a máxima, dando pequenos repiques, como é normal ele fazer, e levando a máxima histórica juntamente com a máxima do dia. Se eu tivesse aumentado a posição nessa região aqui, o meu preço estaria mais ou menos nesse nível. Eu não poderia me proteger no break-even. Eu não poderia me proteger no break-even. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que deixar o meu stop na mínima anterior, ou no ponto de origem dele. Por quê? Porque se eu estou aumentando a minha posição e o meu preço de compra estava mais ou menos na região do 25, se eu não me engano. Estava mais ou menos aqui nessa região, deixa eu até colocar de azul. Estava aqui na região do 25. Se eu vou efetuar mais uma compra dentro da zona do 40 com 35, do 25 para o 35, nós temos 10 pontos. E vai ser um contrato, ou seja, ele vai movimentar metade disso, ele movimentaria 5 pontos. Então ele movimentaria mais ou menos aqui dentro dessa região que eu acabei de falar. Entre o 25 e o 30. Aqui que meu preço ficaria preso. Eu vou me proteger imediatamente no break-even desse ponto? Não, porque não faria sentido. Eu vou estar me expondo ainda mais aqui. Meu preço vai estar posicionado aqui. E eu vou colocar o meu stop no break-even. Eu vou estar andando para trás. Não faz sentido. Então, o que faria sentido? O meu preço saiu daqui para cá. Eu não vou meter o break-even. Meu break-even ele volta a ser stop. Aonde? No fundo anterior ou no fundo mais forte anterior, para fazer todo o sentido para a operação. Mas o que eu caçaria? Eu me expus em mais um aqui, eu teria que estar buscando o quê? Um alvo fácil, um hang fruit, que seria onde? No 50% do pavio, ou até mesmo na máxima. Entendeu? Eu teria que sair aqui. Eu não poderia segurar ele mais, por causa da exposição. E o que o preço fez? 50% da vela, do candle, do wick, do pavio, tá ali. E aqui no H1, o que a gente está vendo ele fazer? É o candle das 10 que está abrindo. Ele pode muito bem chegar onde? No 50% desse wick gigante que está aqui. Tá aqui, ó, esse wickzão. Ele pode chegar no 50% dele, que é onde ele acabou de bater, que é a região do 55, que deu confluência, juntamente com esse wick aqui de rompimento da abertura. E ele pode inverter, ele pode cair mais. Seria um mundo bom? Seria o melhor dos mundos. Aqui eu já teria garantido já pelo menos uma parcial e estaria no break-even. Só que vamos ver o que ele vai desenvolver agora. Eu vou operar mais? Não sei. Talvez não, talvez sim. Não gostei de ser violinado. Pra mim, essa notícia ela foi uma notícia muito irrelevante, porque ela fala a respeito de quê? Vamos abrir a pasta. Vamos ver o que fala essa notícia. Ela mede o level de composição do índice, baseado em tudo que foi consumido pelas pessoas nos últimos 15 dias, que aqui fala sobre a metade do mês. Middle of the current month. E lá vai o preço mais uma vez. Na região de 55, levou a pequena liquidez que tinha deixado.
está trabalhando. E vamos aguardar para ver o que ele vai desenvolver. Agora, para mim, uma coisa muito boa que ele poderia fazer é varrer esse topo ou rejeitar esse topo e vir trabalhar mais baixo, que é onde eu gosto de trabalhar. Deixa eu inverter. Como ele apresentou grande dificuldade para romper, que a gente vê, ó, ele tentou uma, duas, não conta, 3, 4, 5, 6, 7 e ainda fechou abaixo. 8 e ainda fechou abaixo. Aí agora ele conseguiu romper a resistência anterior, mas ainda ele fechou abaixo dos 55. Está mostrando o que? Uma pequena rejeição nesse topo. Nesse topo aqui, ó, nesse conjunto aqui de consolidação. Está mostrando uma rejeição nele. E medido pelo Wick, que foi... Tem uma coisa que o ICT fala que é muito interessante. Ele fala que o pavio causa o dano, só que o corpo conta a história. Então, o que o corpo está contando de história aqui? O pavio ele vai lá, causa o dano. Só que o corpo está fechando abaixo, que nem ele estava fazendo aqui, ó, fechando abaixo. Ainda falei, não estou gostando dessa assinatura que eu estou vendo. Porque os corpos eles estavam fechando abaixo, que nem aqui, ó. O corpo fechou abaixo, o outro veio e buscou mais liquidez. Olha o tanto de liquidez que esse aqui veio buscar. E aí ele fechou acima. Novamente, voltou, trabalhou e aí veio rompendo. E fechou acima. E isso é interessante ver. Grandes corpos com movimento e fechando próximo à máxima do movimento. Então isso aqui indica força. E agora vamos ver o que o preço vai estar fazendo agora. Está fechando o macro nesse candle aqui, o macro de 10 e 10. Vamos ver o que esse candle vai fazer, se ele vai rejeitar os 50% mais uma vez, ou se ele vai fechar acima da máxima, ou se ele vai continuar trabalhando lateral, que nem ontem ele fez praticamente a tarde inteira. Ficou numa lateral de queda. Vou voltar aqui no preço de ontem à tarde. Tá aqui, ó, ontem à tarde, antes do fechamento. Estava na região do bola-bola, foi até o 41. Bola-bola com 41. Bola-bola com 41. Estava consolidado esses 40 pontos. E aqui o que nós estamos vendo? O preço trabalhando ainda mais alto, cada vez mais alto. Esse corpo aqui, ele mostrou o quê? Que é do buscar preços mais altos. Então, ele pode voltar para mitigar? Pode. Pode voltar a mitigar aqui esse bloquinho que ele deixou. Mas a intenção do preço é o quê? Altas mais altas. Olha lá o que ele fez. Voltou dentro do bloco. Aqui nós temos um micro Fair Value Gap em aberto. Só que ele validou apenas o bloco. E esse volume imbalance aqui. E o que o preço vai fazer agora? Deixou mais um volume imbalance. Agora ele pode buscar preços cada vez mais altos. Ou ele fechando abaixo dessa mínima aqui e apresentar uma grande rejeição. Que seria uma coisa interessante para pensar em venda. Mais uma vez, não esperava essa notícia desse jeito, com esse impacto negativo. Uma movimentação praticamente de 40 com 17, praticamente 22 pontos. Não esperava uma movimentação tão forte assim, que me varreu. Me varreu no break-even e ainda me deu uma slippage, que eu saí menos 29 dólares em uma conta, nessa conta, e menos 24 dólares nessa conta. Oh, o que o preço está fazendo? Fechou abaixo. Não fechou abaixo, ele está fechando abaixo nesse próximo candle. Ele pode vir buscar a mitigação desse Fair Value Gap aqui, que é de 1 minuto e de 2 minutos, e continuar buscando cada vez mais altas. Ou ele pode, de fato, se inverter, fechando abaixo, que seria mais ou menos os 50% do Fair Value Gap abaixo desse candlezinho, que é um bloco de ordens comprador.
Vamos ver o que o preço vai querer assinar pra gente. E aí, Rafa, o que você vai querer fazer caso ele faça isso que você está falando? Caso ele feche abaixo, dentro desse Fair Value Gap, eu vou aguardar. Vou aguardar para ver se ele vai voltar, se ele vai fechar esse volume em balance, se ele vai considerar esse bloco aqui de pedidos, que agora virou um bloco de venda, porque ele fechou para baixo. Se ele vai voltar, vai retestar ele, vai considerar ele como realmente um bloco vendedor, aí eu pensaria em uma venda. Onde seria o meu primeiro alvo? Mínima. Essa mínima aqui, onde era a minha protegida. Esse seria meu primeiro alvo. Próximo alvo, mínima do dia. Tá ali, região do 969. É isso que eu pensaria. Vamos lá, voltou, retestou. Dentro do Fair Value Gap, que no caso é um BC. Se esse candle fechar abaixo desses 50% aqui, ele vai estar me dando um pouco mais de clareza para um possível precificação vendedora. Tá vendo? Ó, deixou um Fair Value Gap muito bonito em aberto, um SIB. Gostaria de ver ele retestar esse SIB fechando exatamente onde ele está, e não continuar buscando movimentos mais baixos. Vai fechar em 2 segundos. Já fechou. Agora sim eu posso pensar em quê? Em venda. A partir de onde? A partir daqui. A partir daqui eu já pensaria em venda. Stop nessa alta, não vou precisar buscar o stop até mais um stop de mais ou menos 30 pontinhos, ou melhor, 30 doletas, 40 dólares. Se eu querer buscar o 50% Fair Value Gap, cai para 33. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixou mais um micro Fair Value Gap aqui em aberto, 38,25 com 38,50, um pip, ou um tick de Fair Value Gap. Vamos ver o que ele vai fazer, ou se ele vai dar continuidade na queda. Se ele der continuidade da queda, eu não faço nada, eu só assisto. Mas para mim o melhor dos mundos é exatamente isso. Não deu tempo de vender aqui, ele não deu nenhum sinal para venda. Na antecipação aqui do rompimento desse microfundo, que foi o que levou até o topo e a rejeição dos 55. E o preço continua ali, fazendo assinaturas cada vez mais de baixo. Um preço bacana que eu gosto de acompanhar ele fazendo esses movimentos até as 10h30. Vamos ver se ele vai continuar, se ele vai dar continuidade. Não fechou abaixo do Fair Value Gap, que agora eu posso considerar ele como um inverso caso ele feche abaixo. Está voltando. Gostaria muito de ver ele voltar na região do 45, que é a região da máxima de ontem, 45 com 48. Pontos onde apresentou resistência. Resistência, 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 resistência. Vamos ver o que ele vai fazer. Fechou em linha com o micro Fair Value Gap, não fechou aquele Fair Value Gapzinho que está ali de um tick. Tá vendo ali? Ó? A assinatura está no 28,25 ainda. Aqui também temos que tomar cuidado com esse detalhe. Do mesmo jeito que tem pavio para alta, também temos um pavio na baixa. E está no 21 com 25. Os 50% desse pavio. Mais uma vez, não chegou a um tick do Fair Value Gap. Passou, consumiu ele, entrou dentro do outro. Vamos ver. Gostaria muito de ver ele chegando até pelo menos os 50% daquele Fair Value Gap. Aqui ainda não virou um Inversal Fair Value Gap. Eu estou me antecipando, caso ele venha até a região do 45 para uma venda. Que parece que é o que ele não quer fazer. Mas vamos aguardar. Aqui já seria um breaker no 2 minutos. Ele já teria tocado dentro desse breaker, que é 40,5 com 45,5. Vamos ver, o preço ainda está respeitando aquele Fair Value Gap ali. Mais uma vez,
eu vendendo aqui seria apenas uma antecipação da venda. E como um sábio falou certa vez, o primeiro que passa pela porta em um assalto provavelmente é o que toma o tiro. Então isso daqui é uma venda de risco. Onde eu vou precificar o meu stop? Na máxima. Porque teve uma rejeição. Eu posso ser estopado? Posso. 63. 63. É uma venda de risco? É, uma venda de risco. Voltou dentro do bloco, que eu considerei como bloco vendedor. Está ali. O que eu quero ver? Eu quero ver ele agora continuar o movimento dele de queda. E não o movimento de alta. Mas se ele continuar o movimento de alta, paciência. Infelizmente eu acabei entrando na contramão e está tudo certo. Nós somos operadores e estamos aqui para operar. O que o mercado está me dando como leitura. Eu posso estar me confundindo? Com certeza, todos nós nos confundimos. Mas é isso que eu estou vendo nesse momento. Até eu parar e depois rever essa gravação. Sete, 5,8. Por que 5,8? Porque é o corpo. É um tique acima do corpo da vela, que está no 57,5. 2 tiques acima. O corpo conta a história. O pavio causa o dano. Eu quero ver ele fechar cada vez mais abaixo, não acima. No 15 minutos, nós temos o que? Consumiu o candlezinho anterior e fechou dentro dele. E agora ele pode ir até aonde? Olhando apenas no 15 minutos, ele pode ir até os 50% desse wick. E os 50% estaria no 55%. Então eu estaria mais ou menos bem precificado. Mas se ele for até o 62, estaria no 55,75. Se ele for até o 72, iria até o 57,5. Então vamos aguardar. É isso que eu quero. Não quero que ele passe dessa região. Se ele passar, eu estou errado na posição. Primeiro alvo é a mínima desse movimento. E fui parado mais uma vez. E praticamente fim de dia. Me antecipei na venda e está tudo certo. Poderia ter aguardado? Poderia ter aguardado mais. O que eu aguardaria? Eu aguardaria o preço fazer o seguinte movimento. Ele já fechou aqui abaixo. Esse daqui já é um CASD. Só que o que eu tenho que levar em consideração? Esse Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap aqui, ele ainda estava com a metade inferior dele em aberto. Quando o preço vem e não fecha abaixo dele, o que o preço está falando? Eu só vim mitigar o restante, varrer os que compraram nessa região aqui, que com certeza eles já estariam protegendo acima desse Fair Value Gap, para dar a continuidade do preço. É isso. Então, o que eu poderia ter feito aqui também? Ter comprado assim que ele saísse do Fair Value Gap, na região do 40. Eu quis comprar? Não. Por que eu não quis comprar? Porque para mim, aqui foi uma rejeição de topo. Uma rejeição de topo. Por quê? Aqui houve o consumo da liquidez, das liquidezes de Londres. London. E quando ele fecha abaixo, aqui tem um bloco de rejeição, que foi o que esses corpos me contaram. Então, se rejeitou a partir do bloco, o que eu estou pensando? Em venda? Se eu estou pensando em venda, eu vou querer o quê? Uma confirmação para venda. E a confirmação para venda se dá aonde? Quando formou o CASD, seja aqui ou seja aqui, ele voltando dentro dessa região, até mesmo nesse bloco aqui, é venda. Acima dele, stop. É essa a minha visão. E o que o preço fez? Continuou
buscando preços mais altos. Então eu fui manipulado praticamente duas vezes, uma vez pela notícia e outra vez pelo meu viés de venda de rejeição, que é um dos meus modelos de negociação. E praticamente esse foi o fim do dia de hoje. Operei da abertura das 9h30 até as 10h22, com 2 stops curtos, um stop violinado pela notícia, que foi um sleep age, que saí com menos 24 e menos 29 em uma conta, e o outro um stop também curto, que me resultou um stop total de 52 e outra conta de $45. E está tudo certo, vida que segue e fim de dia.